Primeiramente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas nessa semana de conscientização da doença celíaca, que é lei aqui em Santa Catarina. Nós tivemos uma grande contribuição da Suzana Kisser, que é uma guerreira, ela que está vivenciando isso, né? A gente acompanha ela sempre buscando se reinventar neste mundo, né? Que a gente, no primeiro momento, quem é celíaco é taxado às vezes, você está fazendo tipinho, isso e aquilo, e a gente vai comentar hoje ao longo desta live. Então, pessoal que não me conhece, eu sou o Márcio Machado, deputado estadual, palestrante, advogado e um apaixonado pela vida, né? Eu me caracterizo como um vendedor de sonhos como político e um transformador de vidas como palestrante. Vou passar a palavra então para a Suzana se apresentar também, para a gente dar sequência à nossa live aí, tá bom? Certo, então, meu nome é Suzana Kisser, eu sou jornalista e agora eu sou redatora técnica também. Muitos já me conhecem da imprensa, né, porque eu trabalhei anos como jornalista, mas agora eu trabalho como redatora técnica em uma empresa de tecnologia. E fazem 5 anos que eu descobri que sou celíaca, vai para o 6º ano já, passa muito rápido. E na primeira semana do diagnóstico, eu já montei uma página no Facebook, na época não tinha direito certo ainda o Instagram, e depois eu fiz o Instagram. Porque eu me assustei muito, porque falta muita informação sobre isso, falta informação da classe médica, falta informação dos próprios celíacos com relação à contaminação cruzada, ou como que tem que viver um celíaco para ele viver bem, saudável. Eu me assustei muito com essa falta de informação e, por ser jornalista, eu senti essa necessidade de compartilhar, de escrever sobre isso. Que bacana, que bacana. Então você tipo, da Fênix, né? Ela se reinventou, né? Diante dessa questão. E é importante que as pessoas tenham consciência, né, Suzana, do que é a doença celíaca, como é que pode ser diagnosticada, tratada. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa não sabe que tem a doença celíaca e ali começa a ter um problema lá no intestino, com a questão da inflamação, e assim nós vamos se prejudicando a nossa saúde. Só que vale ressaltar que nós temos, então, esta semana, que é a semana de conscientização da doença celíaca em Santa Catarina, ainda está aquém do envolvimento da Secretaria de Estado da Saúde, das secretarias municipais de saúde, porque se cada um fizer a sua parte, orientar através das agentes comunitárias de saúde, que pode ajudar e agregar muito nesse combate ou nessa conscientização, que as pessoas tenham esse piso, né? Poder pisar firme e saber o que está acontecendo. E conta para nós, então, Suzana, o que é a doença celíaca e qual é essa tua experiência? Tu contou um pouquinho, né? A hora que se soube, tu já foi buscar transbordar, né? Transbordar a informação. E nesse transbordo você conhece outras pessoas que também estavam, às vezes, como se fosse um barco sem rumo, e aí encontra um farol que ela possa chegar e ter a propriedade de também trocar ideias sobre a questão de receitas, que é muito importante, né? Porque a alimentação é a base para você poder ter energia e continuar. Então, a doença celíaca é uma doença autoimune, ela não tem cura. A nossa cura é a alimentação, né? É nunca mais comer glúten e nem sofrer contaminação cruzada, o que é difícil, porque o glúten é uma proteína, né, de difícil digestão para todo mundo, ele não faz bem para ninguém. Porém, para celíacos ele mata, só que ele mata aos poucos. Então, por exemplo, eu nasci com o gene da doença celíaca, né? 30% das pessoas nascem com o gene da doença celíaca, isso no mundo. Só que até 4% desenvolve a doença. E o que faz desenvolver a doença? O que é o gatilho, né, que faz desenvolver? Geralmente é na fase da introdução alimentar, quando o bebê, quando criança, ele vem com sintomas clássicos. Aí é bem mais fácil de diagnosticar, porque é aquela barriga de trigo que a gente fala, a criança bem magrinha e com uma barrigona, assim, estufada. É diarreia, né? São sintomas bem clássicos. Vômito, às vezes. E na fase adulta, geralmente, não sempre, é devido a um trauma psicológico muito forte, que foi o meu caso. Eu sofri um baque psicológico muito grande na minha vida e comecei a ficar doente.
Aí demorou 3 anos para eu conseguir o diagnóstico, porque é muito difícil. Os médicos, você chega no médico com uma doença, ele vai tratar a doença, ele não vai querer investigar, dificilmente o médico faz isso. E depois de 3 anos, e eu sempre digo que foi Jesus, assim, que me salvou, porque eu pedi, pelo amor de Deus, o próximo médico que eu for, o senhor orienta, ilumina, para que peça os exames certos para descobrir o que eu tenho. E foi o que aconteceu. E eu tive muita sorte, porque nesses 3 anos eu desenvolvi vários problemas de saúde, mas todos entraram em remissão, e alguns sumiram depois do diagnóstico, depois da vida sem glúten. Porque a média do diagnóstico no Brasil são 10 anos. Então, em 10 anos, você desenvolve muitas coisas. Algumas doenças, assim, são irreversíveis, algumas matam. Porque o glúten, ele causa 80 doenças, entre elas o câncer, né? E 300 sintomas. Então, pense, é muito difícil diagnosticar, entende? Tanto que uma diarreia pode ser causada porque a pessoa tem intolerância ao glúten, e a gente não fala intolerância, inclusive, porque a gente não tolera nada, né? A gente tem uma doença autoimune. A Taliane ali, que tá na live, ela levou 15 anos pro diagnóstico, então é muito difícil, sabe? É muito difícil você conseguir o diagnóstico. Porque você chega com um sintoma no médico, imagina, são 300 sintomas, o médico vai tratar aquilo, né? Então, é bem difícil mesmo, e a classe médica, a maioria, não sabe o protocolo clínico do SUS. Por exemplo, o primeiro diagnóstico meu, que já era causado pelo glúten, mas eu não sabia, eu comia todo dia. E é bem fácil comer todo dia. Difícil é não comer. Foi o hipotireoidismo, que é outra doença autoimune que o glúten causa. E quando você é diagnosticado com hipotireoidismo, você precisa fazer os exames de diagnóstico de celíaca. Só que o médico não pediu, eu não sabia também. E fui desenvolvendo outros problemas. Enfim, é bem complicado. Né? Então, por isso que quanto mais informação, quanto mais pessoas envolvidas na causa, mais grupos de apoio, melhor. A gente tem um grupo no Brasil chamado Viva Sem Glúten no Facebook, que tem mais de 50 mil celíacos, inclusive do exterior. Ajuda muito, né? E a gente está muito agradecido do senhor como político, né? Se envolver nessa causa e ajudar a gente com essa lei, porque essa semana, né, que vai ser dedicada aí à conscientização sobre doença celíaca, eu tenho certeza que vai salvar muita gente que está sem diagnóstico aí e não sabe que está morrendo aos poucos todos os dias. Inclusive, só fazendo um adendo, que eu falo demais, mas isso é importante falar, o glúten, ele causa esses problemas, né, na saúde, e ele é uma doença genética. Então, quando eu fui diagnosticada, na minha família foi diagnosticada a minha mãe, a minha irmã, várias tias, primas, porque todas foram fazer o exame, porque elas poderiam ser e são, né? Algumas pessoas da família não quiseram fazer o exame, né? É uma escolha de cada um, mas causa diabetes, causa vários problemas, entende? Que pode ser causado, né, pelo glúten, se a pessoa for celíaca, e pode não ser. E outra diferença do que é doença celíaca é que o trigo, o glúten, no caso, ele causa 3 problemas de saúde, que é a doença celíaca, a sensibilidade ao glúten não celíaca e alergia ao trigo, né? Nesses 3 casos, a pessoa não pode comer glúten nunca, só que ela tem diferenças. Por exemplo, a alergia ao trigo, quando a pessoa se contaminar com glúten, vai fechar a garganta e ela tem que tomar aquela injeção de adrenalina, que é bem difícil conseguir. A doença celíaca, quando a pessoa se contamina, ela vai ter sintomas como diarreia, confusão mental, constipação em alguns casos, aquela barriga de trigo que a gente fala, distensão abdominal, pode perdurar por até mais um mês. Né? E como é uma doença autoimune, você pode causar outros problemas, outras doenças autoimunes se você ficar se contaminando. Por isso que a gente não se contamina. E a sensibilidade ao glúten não celíaca é praticamente igual a um celíaco. A diferença é que a pessoa ela não vai ter o intestino delgado destruído pelo glúten, se ela comer glúten. É a única diferença. Mas o resto do corpo causa outros problemas de saúde também. Então, é bem complexo. E como o glúten são 5 proteínas, né? É o trigo, o centeio, a cevada, o malte e a aveia. Então, está presente em vários alimentos, está presente nos cosméticos, está presente nos remédios, na maquiagem, na hóstia, para quem é católico. Então, é bem complicado, bem complexo essa vida. Mas a gente consegue viver bem saudável e feliz quando a gente tem as informações corretas, né? É verdade, então por isso é tão importante e vale ressaltar, você que está nos escutando, por exemplo, tu vai lá tomar uma cervejinha, então tem cevada, tu vai comer uma pizza, uma lasanha, né? Então tem o trigo. Então nós temos que cuidar. O pãozinho do tempo de Jesus Cristo não é igual ao pãozinho de agora. Eles potencializaram a questão
o trigo se potencializou muito, então prejudica. E é interessante, a Suzana comenta, por exemplo, desses 5 fatores, né? E um deles é a aveia. Mas vale ressaltar que a aveia, ela não tem glúten, mas ela fica no mesmo lugar que o trigo. Aí é uma contaminação cruzada. Por isso que quando você vai nas casas Natura, né, Suzana, que você encontra lá a aveia sem glúten, que é muito mais cara, que aqui daqui a um pouco eu quero entrar sobre essa questão, que os alimentos sem glúten são muito caros e também aqueles que são processados, né? Que, por exemplo, um bolo, um pão, uma massa de lasanha, de pizza, de pastel, que é sem glúten, só que ele é muito alto o valor. Então, para dessa dieta, por exemplo, a criança, se é detectado na criança, quando ela vai comer uma papinha, alguma coisa, já é desde pequenininho, uma dieta totalmente diferente. Então, essa contaminação cruzada, assim, como é que funciona? Suzana, conte um pouquinho para nós, que o pessoal precisa saber, para que a gente possa saber. Tem o glúten especificamente, mas também alguns alimentos que não têm glúten, mas são contaminados. Sim, com certeza. Vocês estão conseguindo me ver? Porque a minha imagem sumiu aqui. Eu estou te vendo nitidamente. Tá? Te escuto bem. Tá. Então tá, tudo bem. Então. Não sei se o pessoal tá me vendo também, mas enfim. A contaminação cruzada é o mais difícil para quem é celíaco, porque, por exemplo, muitas pessoas confundem, né? Ah, vai na minha casa que eu faço macarrão sem glúten para você, eu compro macarrão sem glúten, eu compro um arroz, eu compro um feijão, eu compro uma carne, compro uma massa sem glúten. Não, não dá, né? Ou a pessoa descontamina a cozinha dela e tem que fazer uma tríplice lavagem, né? Ou a gente leva pronto, o que é bem mais fácil, é o que geralmente eu faço. Por exemplo, eu fiz uma viagem esse fim de semana num local que não tinha opções seguras para mim, a cidade não tinha estabelecimentos seguros, que é o caso aqui de Lages, né? Aqui em Lages a gente tem pessoas que vendem alimentos seguros já, o que é um grande avanço, mas não tem um estabelecimento que eu possa sentar e me alimentar, né? O que é o caso de Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, que são cidades maiores, já tem essas opções. Então, a contaminação cruzada ela fica presente nos utensílios para sempre, em alguns, e outros tem como descontaminar. Materiais como madeira, teflon, plástico, porcelana que tem aquelas fissuras, aqueles furinhos ali contamina e não tem jeito de tirar, né? Ah, é frescura. Eu também achava que era frescura quando eu fui diagnosticada e eu tentei comer sem glúten na casa de uma amiga com os utensílios dela. E a contaminação cruzada, quando o celíaco sofre, assim, a questão de meia hora no máximo, você já começa a passar mal. Né? Aconteceu já de eu ir em um churrasco no início do diagnóstico, quando eu não entendia direito como era essa contaminação cruzada. Levei o meu espeto, a minha carne, o meu prato, os meus talheres, tudo certinho. Só assei a minha carne na mesma churrasqueira do que as pessoas estavam assando a carne. Me contaminei. Por quê? Porque o churrasqueiro usou a mesma faca que ele estava cortando as outras carnes que estavam temperadas com glúten para mexer na minha carne. E ele também estava bebendo cerveja, né? Então, assim, e passei muito mal, sabe? Então, é muito grave. E o que a gente sempre ressalta, assim, a doença celíaca, se não tratada, mata. Só que ela mata aos poucos. A gente vai juntando essas contaminações, juntando. Né? Teve um primo meu que acabou falecendo por conta disso, com 33 anos. Ele levou muito tempo para o diagnóstico, ele desenvolveu diabetes, aí deu um problema no fígado, deu outro problema no rim, e ele acabou falecendo. E ele sofria contaminação cruzada na casa dele diariamente. Né? Então, ele vivia passando mal. Né? Então, é fácil, assim, quando a gente pega o jeito, sabe? E quando as pessoas entendem. Porque algumas acham que é frescura, que é paranoia, que é exagero. Só que, na verdade, não é uma questão de saúde mesmo. Então, por isso, quando a gente viaja, a gente tem que planejar primeiro a alimentação. Depois a gente vê que roupa vai levar. A gente até brinca, porque é uma mala para comida e depois a gente, esqueci de arrumar a roupa. Assim, o foco da viagem é outra forma. Muda totalmente a nossa vida e muda a vida dos nossos parceiros, da nossa família, dos nossos amigos. Né? Muita gente, assim, se afastou, né, depois do diagnóstico da minha vida, mas ao contrário, assim, depois disso eu recebi muitos amigos, né, celíacos e pessoas que realmente mostraram que realmente me amam, que entendem, né, e que me acolhem, né,
Por exemplo, a empresa que eu tô hoje, quando tem algum evento que envolve comida, eles vão atrás de opções seguras para mim. E eu não sou excluída, né? Então, é dessa forma que a gente quer se sentir acolhido e que a pessoa entenda, não julgue, porque se a pessoa não consegue entender, tudo bem. Ninguém é obrigado a entender, mas pelo menos respeita, porque é uma condição de saúde, a gente não quer ter, né? Se tivesse uma cura, hoje eu ia correr atrás dessa cura, porque dá muito trabalho ter que cozinhar tudo sempre, é muito difícil, é cansativo, né? E às vezes cansa, né? Você querer... Eu, por exemplo, às vezes estou cansada, gostaria de ir num restaurante, não posso, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer. E justamente pelo que o senhor comentou, que os alimentos são muito caros, a gente acaba tendo que aprender a cozinhar tudo, né? Eu aprendi a fazer pão francês, massa de lasanha, pão caseiro, bolo recheado, bolo sem... de tudo, sabe? De tudo, assim. O que eu não sabia, eu aprendi. Porque se a gente for comprar tudo, a gente fica sem dinheiro para comprar o básico, né? Que é uma carne, que é um arroz, que é um feijão. E a gente acaba tendo que se força a ser mais saudável, por exemplo, entende? Porque não dá para comer pão todo dia, né? Porque ainda mais com o preço que tá as coisas agora, 1 quilo de farinha de arroz, que é o básico da nossa alimentação, que está presente em todos os tipos de massas, de pães, de bolo, de tudo, tá quase R$ 10. Então, sabe? Tá bem difícil, assim, pra gente. Então, entre eu comer uma bolacha que eu sinto muita vontade, que o pacote é R$ 30, R$ 30 um pacote de bolacha, eu vou lá e compro uma carne, né? Então, a gente acaba fazendo essas escolhas. E para mães que têm filhos é mais difícil ainda, né? Porque as crianças têm mais vontade de comer essas coisas, participam de festas nas escolas. Aí, às vezes, tem escolas que não incluem um filho. Hoje mesmo eu recebi uma mãe que as pessoas me procuram que está sofrendo bullying na escola, de os amiguinhos jogarem farinha na criança, a criança tá mal. Então, assim, é uma vida assim que a gente não escolheu ter, mas a gente gostaria que pelo menos as pessoas respeitassem e acolhessem nós, né? É como se fosse uma criptonita, né? Quer afastar um celíaco, mostra um trigo na frente dele ou alguma coisa com glúten. Deixa a gente tá correndo. Quando é que você conseguiu, assim, ó, virar a chave? Porque a hora que você detectou que estava com a doença celíaca, poxa vida, aí tu foi estudar. Poxa, ela é autoimune, não tem cura. É uma inflamação no intestino e eu vou ter que sempre estar me cuidando. Daí você me apresenta assim, poxa, eu tenho filhos que, em tese, deveriam não ter mais a contaminação do glúten. Mas, de repente, tem uma contaminação, mesmo lavado, passando água quente, tudo. E, de repente, você começa a se sentir excluída. No momento, não sei, no momento, começa a se sentir excluída. Ou alguém que tu conhece dessas histórias, que devem ser histórias de superação inúmeras. Quando que tu consegue falar assim, agora eu não me importo com isso, eu levo minhas coisas e me sinto feliz da vida, porque eu sou imagem e semelhança do Criador, podemos dizer assim. Porque eu me amo, gosto de mim e a pessoa mais importante é você. Quando é que você consegue a chave? Então, é um processo, né? Existem já estudos clínicos, inclusive está no protocolo do SUS, que depois do diagnóstico você precisa ter um acompanhamento psicológico, né? Porque é muito difícil, é um impacto na vida financeira, na vida social, às vezes na vida profissional, porque às vezes a pessoa precisa se demitir de um emprego, que é o caso de outra celíaca dessa semana, que trabalha numa cervejaria. Ela descobriu que é celíaca, então ela não pode mais trabalhar numa cervejaria, né? Então, é um impacto muito grande. Então, eu tive acompanhamento psicológico por 1 ano, né, de uma psicóloga que é celíaca, que é o mais indicado, porque daí ela entende, né, tudo, e me ensinou como fugir da contaminação cruzada e não deixar a minha vida social de lado, porque de início o que a gente faz é se trancar, né? A gente não quer mais sair, primeiro porque a gente não sabe como fazer, e depois porque a gente não tem força, sabe, para encarar esse preconceito no início. A gente tá lidando com muita coisa ao mesmo tempo, então a gente não tem, assim, essa vitalidade, assim, né, de enfrentar as pessoas. Mas eu, assim, eu sou, não querendo me gabar, assim, mas é que como é que eu vou explicar? Eu aprendo muito rápido, assim, sabe? Porque o diagnóstico primeiro, depois quando me veio, assim, um desame, eu pensei, tá, mas eu que pedi para Jesus, eu que pedi para Deus o diagnóstico do que eu tenho. E ele me deu esse diagnóstico. Aí eu comecei, daí que eu virei, assim, a chave, como o senhor diz, entende? Tipo assim, o diagnóstico me trouxe vida. Ele me trouxe a chance de eu não morrer. Porque daí depois eu comecei a pesquisar muito, né? E percebi que se eu continuasse sem diagnóstico, eu ia morrer.
né? Como aconteceu com meu primo e com muitos celíacos que desenvolvem doenças que não tem mais como você recuperar a tua saúde, ou precisa tomar medicamentos fortes, caros, que causam efeitos colaterais, enfim. Então, eu não tive nenhum problema de saúde reversível, né? Apenas o hipotireoidismo, mas isso é bem fácil de controlar. Então, eu pensei, poxa, o diagnóstico me trouxe vida, ele me trouxe saúde. E cada vez mais que eu ficava sem o glúten, depois de 3 meses a anemia sumiu. A anemia eu tinha desde criança, né? Nossa. E a anemia trazia muitos efeitos, assim, né? Descansaço, tonturas, desânimo, aquele cansaço físico, fraqueza, magreza, tudo isso. Então eu percebi que o diagnóstico, ele não é assim, dá um impacto, você sofre, inclusive, as psicólogas explicam que você sofre o processo do luto mesmo, as 5 fases do luto, que é aceitação, negação e por aí vai. E quando você chega na última fase, né, que é a militância, que é o caso que eu já tô agora, né? Que é você lutar pela causa, você ajudar outras pessoas que ainda não aceitaram e ir em frente, entende? É assim que funciona. E é nessa visão que eu tento levar humor, né, para as pessoas e também mostrar que a gente pode fazer tudo que a gente quer. A gente viaja de avião por horas, é tudo questão de planejamento, de organização. E você começa a perceber que o diagnóstico, além de trazer vida e saúde, ele faz você ser uma pessoa melhor. Porque você se torna, ao querer empatia, você também se torna mais empático, entende? Ao querer que as pessoas te respeitem, te acolhem, você também começa a perceber as pessoas com outros olhos, né? Você percebe que aquela pessoa não te acolhe porque ela nunca foi acolhida, ela nunca foi respeitada. Então você começa a perceber o mundo de uma maneira diferente, né? E você também se torna mais organizado, por exemplo, e resiliente também, né? Você hoje começa a perceber que a tua vida não... Claro, a alimentação é importante, mas o importante é você estar com as pessoas, né? As pessoas às vezes saem para comer e esquecem que elas não estão lá para comer, elas estão lá para conversar, para se unir, para confraternizar, para se unir com as pessoas e se sentirem respeitadas, acolhidas, entende? Então você muda o foco das tuas saídas. Já aconteceu de eu sair, comer antes em casa, porque dá muito empenho para comer no lugar, e eu ficava conversando com as pessoas, socializando muito mais do que as outras pessoas que estavam lá no celular, né? Às vezes, sem olhar para os lados, comendo, né? Então você acaba assim se transformando, entende? É um processo que a gente diz assim, você se transforma numa borboleta, vamos dizer. Você era lá, estava no casulo, trancada, doente, não sabia o que te causava tanta doença, tanto sintoma, e naquele processo de libertação você se transforma e acaba transformando quem está ao seu redor, né? Muito bacana. E ainda esse arquétipo da borboleta, né? Que é a transmutação da transformação. Tem alguns animais de poder, né? E a borboleta é o que realmente faz lá da lagarta, depois vai para o casulo, daí depois ela não sabe o que vai acontecer. E a primeira batida de asas, que foi no teu caso, pelo menos eu analisando aqui de fora, né? Que foi o diagnóstico que você pediu. Isso é muito importante. E é bacana. As pessoas têm esse conhecimento que a fé, ela é algo muito forte. Você pedir, por isso está lá na palavra, peça e receberás. Exatamente. Porta e ela se abrirá. Procura e encontrarás. O que você fez? Tu pediu e agiu. Tu foi atrás para ver o que estava acontecendo com você. Poxa vida, uma das questões problemáticas para quem não sabe que é celíaca é a questão que você falou da anemia. Ele não consegue absorver o ferro mais. Não. Muitas mulheres sofrem vários abortos, inclusive tem uma celíaca no nosso grupo que sofreu 3 abortos, né, na vida dela, porque ela é celíaca, só que na época ela não sabia, né? E tem pessoas que já sofreram com câncer, né? E daí você vai tratar o câncer, mas você continua comendo glúten todo dia. Então você não vai melhorar, entendeu? Você pode eliminar o câncer naquele momento, mas vai surgir outros problemas, vai surgir outro câncer, vai... Então, assim, é por isso que eu sempre digo quando a pessoa está em negação do diagnóstico, que é normal, mas por um período. Porque você tem que perceber que aquilo é a chance de você viver como se você fosse um gato, sabe? Aquelas 7 vidas. Você perdeu uma vida, né? Com várias doenças e tal, mas aquilo é a chance de você ter outra vida. Você tem que abraçar isso, você tem que acolher isso, e você tem que ser feliz, né? Por você ter tido essa chance, porque muitos morrem todos os anos sem ter essa chance,
né, do diagnóstico. Então, o diagnóstico, ele traz vida. Ele traz a chance de você ressignificar os objetivos da sua vida. Aí, claro, já aconteceu, assim, vários problemas que eu vejo em casais, principalmente, sabe? E em famílias que são maiores. Por exemplo, eu, quando fui diagnosticada, só tinha o meu esposo. E somos nós dois, por enquanto, né? Nós não temos filhos ainda, mas em famílias que já têm filhos, que já têm marido, às vezes tem avó morando junto, não sei o quê, todo mundo tem que entrar na dieta sem glúten na casa de um celíaco, entende? Isso é o ideal. Aí tem celíacos que não conseguem isso. E eles vivem em casas compartilhadas com glúten. E isso é muito prejudicial, tanto para a saúde psicológica do celíaco, quanto para a saúde física, porque é muito difícil não se contaminar numa casa com glúten. Então, ele tem que viver em vigilância na casa dele. Então, a casa do celíaco, ela tem que ser um local seguro e confortável. Pelo menos na casa dele, entende? E muitos celíacos não conseguem isso e acaba se contaminando diariamente, às vezes. Ou por alguns meses fica sem contaminação, daqui a pouco se contamina. Então, isso causa, sim, um problema psicológico muito grande, uma pressão no celíaco muito forte. E é muito triste também, sabe? Porque a família às vezes não abre mão de comer o glúten, sendo que o glúten tá aí em vários locais aí no mundo afora, dá para comer em qualquer lugar. E como eu falei, tudo que tem na versão com glúten, tem na versão sem glúten. Se você não consegue fazer, nos grupos de apoio tem várias receitas, inúmeras receitas, a gente se ajuda, é uma comunidade muito unida, muito, assim, muito com muito amor envolvido, sabe? Porque a gente sente na pele tudo que os outros sentem, né? Então, essa falta, assim, de empatia é o pior, sabe? E às vezes vem da própria família. E às vezes a pessoa não tem saída, ela tem que viver naquela casa. Muitos casamentos acabam acabando, né? Por conta disso. Então, é bem complicado, sabe? Porque, por exemplo, quando eu saio com meu esposo, já aconteceu de ele levar marmita também, sendo que ele não precisa. Mas por quê? Foi uma opção dele, porque a gente poderia daí se beijar durante o evento. Porque se ele come glúten, né, e vai me beijar, eu me contamino. Entende? Então, quando ele come glúten, ele tem que escovar os dentes, passar fio dental e esperar 3 horas, que é o tempo de renovação salivar da nossa boca. A gente não sabia disso no início também, ele me beijou em menos tempo e eu sofri uma contaminação. Então, depois de pesquisar muito, conversar com dentistas, a gente foi orientado que são 3 horas no mínimo, para garantir a renovação da saliva, mesmo depois de escovar os dentes e passar fio dental. Então, assim, esse é um cuidado que ele tem que ter comigo. E também, quando a gente vai no mercado, a gente tem que ler todos os rótulos. Tem marcas que tá escrito lá que não contém glúten, mas tem glúten, entende? Tem isso também. Então, a gente tem que, às vezes, ligar no saque. Quando a gente não conhece uma marca, a gente tem que ligar no saque, esperar a resposta por e-mail, porque para ter ali, né, certinho, oficializado. E porque tem marcas que a gente não compra porque a gente sabe que não são seguras. Infelizmente, não há uma fiscalização sobre isso. Então, acaba que a gente não pode confiar sempre nos rótulos. Pessoal que está nos assistindo aí, é muito bem-vindo. Você que está nos acompanhando desse momento tão importante, nessa semana de conscientização sobre a doença celíaca, que é uma doença silenciosa, muitas vezes não diagnosticada. Então, os médicos precisam ter também essa atualização, né? Isso é muito importante. Suzana, você tem, nesses estudos que você está fazendo, que nós percebemos, né, que você é uma garota muito inteligente, você tem autogoverno, você vai atrás, luta, conhece, faz as coisas, tal. Você não é a vítima, né? Você é o golfinho dentro do sistema, né, que é autogoverno. Uhum. É questão de... Olha meu cachorro latindo, tossindo aqui. É o frio. Por exemplo, assim, você fez alguns estudos e você detectou, por exemplo, a questão do autismo. Que quando a pessoa, a mãe, ela para de dar glúten para a criança e lactose, que tem um grande problema também na lactose, né, Uhum. que tem a proteína do leite e também a questão da intolerância à lactose. Né? Mas você fez algum estudo em relação a isso, que você tirar a criança melhora a questão cognitiva, melhora a questão do agitamento dela e também no questão do pessoal da APAI, né, agora me fugiu aqui, a doença o cromossomo 21, que é o... Ah, sim. Uhum.
tal, né? Já tem estudos assim, já bem antigos e outros mais recentes que mostram, e a gente tem casos, inclusive, no nosso grupo, chamado Celíacos Serranos, aqui da região, de uma mãe que tem um filho autista e que descobriu que o filho é celíaco, né, por conta da restrição do glúten. O que aconteceu? Eles dizem, né, não só o autismo, como outras doenças autoimunes, que se você tira alimentos inflamatórios da tua alimentação, isso inclui o glúten e o leite, né, não só a lactose, a proteína do leite, porque não adianta você comprar um leite sem lactose, porque vai ter a proteína do leite, que é altamente inflamatória. O autismo, ele não é curado, mas é como se ele regredisse, entende? O filho dela, por exemplo, ele não conseguia socializar, ele não conseguia estudar, ele não conseguia conversar, ele tinha crises ali no espectro autista dele muito fortes, né? Que ele se machucava os outros, e ele tá completamente sociável, ele conversa, ele brinca, sabe? Então, assim, a prova ali de que os estudos estão realmente certos, né? A gente não conhecia ainda um caso de autista, né? Que teria tirado o glúten, e a gente percebe essa melhora sim. Mas o que a gente recomenda para as pessoas, né, sempre, é que antes de tirar o glúten, a pessoa faça os exames do diagnóstico, né? Porque o que acontece? Quando você tira o glúten sem os exames de diagnóstico, você vai sentir uma melhora, sendo celíaco ou não, tá? Eu vou deixar bem claro isso, porque o glúten é uma proteína de difícil digestão. Então, todos vão sentir melhor. O intestino vai funcionar melhor, o humor vai melhorar, vai sofrer um desinchaço, vamos dizer assim, principalmente da região da barriga, às vezes do pescoço. Só que tem pessoas que fazem isso por dieta ou por escolha, porque realmente o glúten faz mal para todos. Só que acaba que às vezes comendo, porque a pessoa não é celíaca. Então ela viaja, ela come fora, ela come um pouquinho ali, outro aqui, e daí começa a passar mal, né? Então, o que acontece? Vai fazer os exames de diagnóstico de celíaca, que são 6 exames de sangue mais a endoscopia com biópsia do duodeno, e daí o que vai acontecer? Vai dar falso negativo. Porque os exames sorológicos, depois de 3 meses, eles começam a normalizar, a ponto de negativarem, mesmo a pessoa sendo celíaca, que é o meu caso agora, tá tudo negativo meus exames, mas eu continuo sendo celíaca, entende? E a biópsia no intestino delgado, no duodeno, no caso, ela normaliza e depende muito do dano do glúten no nosso duodeno. No meu caso, demorou 2 anos e meio, que é a média, mas tem pessoas que é menos tempo. Então, acontece, às vezes, da pessoa tirar o glúten por opção, né, por vários motivos, como eu elenquei antes, aí vai fazer os exames e dá tudo negativo. Aí, para saber se é celíaca, tem que voltar a comer, que é o desafio do glúten que a gente fala. Só que daí a pessoa não consegue mais, ela começa a passar mal. E daí ela fica sem os exames de diagnóstico e acaba tendo que aceitar o diagnóstico sem os exames, o que é mais difícil, é um processo bem complicado. E tem muitos celíacos assim, muitos. Aí tem o exame genético, esse nunca vai negativar, né? Só que tem celíacos que não têm o genético positivo e são celíacos, porque há alelos genéticos ainda não descobertos pela medicina, né? Os alelos genéticos hoje, que são da celíaca, que a medicina sabe, são o DQ2, o DQ7 e o DQ8, certo? A maioria dos celíacos no Brasil são positivados no DQ2, que é o meu caso. O DQ7 é mais descendente de italianos e tal. Mas há outros alelos genéticos para doença celíaca, só que ainda não são descobertos. Então, por isso que a gente sempre pede, você quer tirar o glúten da dieta? Ok, tudo bem, mas faça os exames do diagnóstico antes, que deveriam, inclusive, serem de fácil acesso pelo SUS, mas não é. São exames simples de sangue e a biópsia do duodeno, né? E a gente percebe, assim, muito problema em relação a isso, porque existe dieta da moda, muitas pessoas acham que tirar o glúten da alimentação vai emagrecer. Mentira! Inclusive, o ano passado, eu estava com sobrepeso de 18 quilos, né? Acabei tendo que fazer uma dieta aí bem restritiva para emagrecer. Então, celíaco engorda, sim, porque, inclusive, mais do que pessoas que comem glúten, porque quando você tira o glúten, você vai substituir por várias farinhas. Por exemplo, para fazer um bolo, a gente usa um mix de farinhas para conseguir ter elasticidade, durabilidade no produto, né? Para substituir o glúten, porque o glúten ele traz muita praticidade assim na culinária. E você acaba engordando mais, porque tem mais farinhas, tem mais calóricas na alimentação.
Então, é fake news, vamos dizer assim. Você tira o glúten da dieta, você emagrece. O que emagrece é você tirar carboidrato e açúcar, né? Não tirar o glúten, no caso. Uhum. Pessoal, vale a pena, é importante, você que está nos acompanhando, a Suzana tem o seu Instagram, que é Confissões de uma Celíaca. Confissões, underline, de uma celíaca. É importante você acompanhar também, eu acompanho, a Suzana faz muito tempo já, daí ela vai fazendo os bolos, receita, e bem bacana. Deixa todo mundo com vontade, né, Márcio? É verdade, fica na boca, né? E daí ela também, doença celíaca, tá bom? É importante você seguir, é importante você compartilhar, para que as pessoas possam ter esse conhecimento, porque você só luta pelo que você conhece. Se você conhece, por exemplo, na minha casa, a minha mãe é celíaca. Então a gente acompanha diariamente ou constantemente a dificuldade dela chegar num restaurante, né? E daí tem questão da contaminação cruzada e não, e a resistência que nós temos também de alguns setores de que a gente possa ampliar a conscientização, de ampliar esse leque, de trazer uma vida melhor para as pessoas. Por exemplo, você sabia, você que está me escutando, então, para que a gente possa reduzir o ICMS dos produtos manufaturados, por exemplo, vai pegar um bolo, pegar um pão, uma massa de pizza, de lasanha, de pastel, que é muito cara mesmo. O que acontece? Para a gente poder reduzir, tem que ter a autorização do CONFAZ, que é o Conselho Nacional das Secretarias de Fazenda, que é o... Todos eles têm que autorizar. Então, nessa alteração aqui em Santa Catarina que nós tivemos, que teve aquela polêmica do leite, do trigo, das bebidas, porque eu estava autorizado pelo CONFAZ. Então, o que acontece? Nós precisamos ter essa batalha. E aí eu fiz uma indicação para o governo do estado para que ele apresente essa proposta. Então, primeiro, ele tem que ter consciência disso. Eu já falei com o secretário, que é o atual Paulo Eli, porque a gente precisa atuar. Só que eu ainda não tinha consciência de como chegar, por exemplo, num denominador comum. Porque se você coloca que todos os produtos sem glúten sejam reduzidos a tarifa, esse é o ideal. Esse é o ideal. Mas só que entra todas as frutas, entra legumes, entra carne, entra um monte de coisa. E só que daí o que acontece? Daí o governo é mais difícil de ele querer tirar o lucro dele, porque como é que faz a máquina? Através dos impostos. Então, qual que é a grande sacada? A gente dá os primeiros passos. O primeiro passo, pelo menos, que sejam os manufaturados, né? Que sejam prontos esses produtos. E daí, depois a gente vai adicionando, por exemplo, a Suzana coloca que 1 quilo de farinha de arroz, que é sem glúten, está R$10. R$10 é uma fortuna. Para o padrão que nós estamos vivendo hoje, que essa crise danada que está acontecendo, tem muitas famílias carentes, porque a doença celíaca não escolhe a questão financeira, ela atua. Então, como a Suzana falou, não é uma questão assim, não sei o quê. Não, é uma questão de saúde pública. E é importante que a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, dos outros estados, o Ministério da Saúde, que está mais para o Ministério da Doença que da Saúde, né? E as secretarias municipais atuem de uma forma clara, concisa e verdadeira sobre isso, né? Porque são graus. Se a pessoa, por exemplo, tem uma alergia, ela vai trancar a garganta. E aí ela pode morrer asfixiada. Então nós temos que identificar o mais rápido possível que nas escolas tenham a alimentação adequada para as crianças, que elas não sejam contaminadas, mas que já venha pronta, alguma coisa, algo tem que ser feito. E eu quero aqui entrar, me permita, Suzana, na questão de uma legislação que ela tem muito esse desejo de a gente buscar algo mais concreto e real da questão do sem glúten e que passou pelas suas mãos e passou por outras pessoas também que você acredita que tenha conversado, tocado umas ideias, que é o segurança alimentar no estado de Santa Catarina. Está tramitando, passou pela CCJ, então a constitucionalidade e legalidade está onde? Na Comissão de Saúde, com a deputada Ada. Então a gente pede aqui, ao vivo, né, que a deputada Ada fez esse projeto, que ele é importante. E que ele diz, eu não vou ler todo ele, mas fica instituído o selo de segurança alimentar no Estado
a ser conferida em bares, restaurantes, estabelecimentos congêneres que ofereçam a consumidores a opção de referência livre de lactose e de glúten, inclusive por contaminação cruzada. E aí o selo, ele é hierarquizado. E é bem interessante, porque esse selo de segurança alimentar, identificado na cor verde, destinado a ambientes exclusivamente que fornecem alimentações sem lactose, sem glúten. Daí depois vai os sem lactose e os com contaminação cruzada. Então a gente vai conseguir identificar naquele selo se aquele ambiente de fato é seguro. Porque às vezes a pessoa pode ter uma contaminação, um produto, sei lá, num instrumento, né, numa ferramenta. Ela pega uma faca e de repente leva para casa. Ela não pode levar mais para casa. Ou alguém fazer alguma coisa, né? Até uma colher de pau que você falou, né? Que isso impregna. E eu gostaria de conversar, que você passasse um pouquinho sobre isso. Como é que esse projeto de lei que está em tramitação, ele vai agregar valor Santa Catarina? Qual que é a tua opinião? Haja visto que você também nos ajudou a contribuir para que a gente possa avançar na legislação em favor da doença celíaca e também dos intolerantes à lactose. Vai ajudar muito. Lá no Paraná, que inclusive tem um projeto lá tramitando, e acredito que já está quase certo, já está quase oficial. Que Curitiba, a gente está torcendo para que se torne realidade, vai ser a capital nacional dos celíacos aí, porque né, existe uma associação lá muito forte trabalhando em relação a isso, e lá já existe esse selo, né? Não dessa forma que foi montado aí no projeto do deputado, mas um selo que tem nos estabelecimentos que são seguros. A associação vai lá, verifica se realmente é seguro aquele lugar e aquele lugar ganha o selo. Isso traz uma segurança para nós, né? Porque, por exemplo, quando eu já fui para Curitiba para me alimentar, para sentir como é ter uma vida aí sem carregar marmita, eu fui na associação diretamente, conversei com eles quais são os estabelecimentos seguros aí, aptos para celíaco, que a gente fala assim, quais são os aptos para celíaco. Eles me passaram a lista. Aí eles passaram uma outra lista, ó, esses aqui, eles têm uma cozinha compartilhada, ou seja, eles trabalham com glúten e trabalham sem glúten também. Eles foram treinados para isso, que é um treinamento bem intenso, porque a pessoa tem que entender da contaminação cruzada. E é possível, sim. Né? Existem estabelecimentos em Florianópolis, assim também, que são ambientes compartilhados em Curitiba, em vários locais do Brasil e do mundo tem esses ambientes. O que talvez seja mais, assim, como é que vamos dizer, rentável para o empresário, né? Manter um ambiente compartilhado. Então, se a gente conseguir com que esse projeto seja aprovado, ele vai facilitar muito a nossa vida, não só a nossa, mas as nossas famílias, os nossos amigos, e de celíacos que têm esse problema, assim, de negação, sabe? Principalmente de, não, eu vou comer só um pouquinho hoje, porque eu não vou levar marmita, porque eu tenho vergonha de levar marmita, porque eu não quero que as pessoas venham me questionar, porque as pessoas não acreditam em mim, acham que eu vou achar que eu sou louca, enfim, sabe? Tem muitos celíacos que deixam de socializar, que têm a sua vida impactada, assim, psicologicamente, porque eles têm vergonha de sair com marmita. Eles não querem sofrer essas barreiras preconceituosas que são difíceis, às vezes, de lidar. Então, acaba, assim, que causando, às vezes, depressão e outros problemas de saúde por conta dessa restrição social que muitos não sabem lidar bem, né? Não é todo mundo que vai num casamento chique, por exemplo, e abre uma marmita lá e começa a comer, que foi o que eu fiz sábado. Né? Então, assim, a gente acaba assim que não dando bola para o que os outros vão pensar, né? Muitos acham que eu sou fora da casinha, outros acham que eu faço dieta toda hora, mas não tem nada a ver com isso, e quem entende tá ali do meu lado e sabe, você taca assim, deixa que os outros pensem o que você quiser, né? Só que muitos não conseguem fazer isso. E outra coisa também, né? Isso vai fazer com que os empresários se interessem mais pela celíaca e percebam que todo mundo pode comer em um estabelecimento que é apto para o celíaco. Só que o celíaco só pode comer naquele lugar. Então, ele não vai deixar de vender, ele não vai deixar de ter clientes, né? Ele vai, ao contrário, ele vai ampliar a rede dele, né, de clientes. E lembrando que a doença celíaca, ela não é rara, ela só é subdiagnosticada, né? Uma doença rara não tem uma pessoa a cada 100 com um diagnóstico de celíaca, que é a estatística aqui no Brasil. A cada 100 pessoas, uma é celíaca, né? Então, não é uma doença rara, ela é só subdiagnosticada.
E a gente percebe, assim, que muitos não se interessam. Ah, ninguém vai querer sem glúten. Existe preconceito, inclusive, em Curitiba tem um estabelecimento que optou em não colocar o selo, mas ele é apto. Nas redes sociais dele tem a informação que é sem glúten, mas, como é que eu vou dizer, não é exposto isso na fachada dele, como na maioria dos estabelecimentos, porque a empresária percebeu que muitas pessoas que não são celíacas não iam lá porque achavam que a comida era ruim, por ser sem glúten. E é uma churrascaria que tem pão francês, inclusive, e tudo sem glúten. Tem cerveja sem glúten, tem tudo sem glúten lá. E tem, assim, muitos clientes por conta, né, de que a comida é gostosa sem glúten. Quem tem dúvida é só entrar no meu perfil e ver que tem um monte de comida gostosa lá. E às vezes nada fitness. Pessoal, se alguém quiser fazer uma pergunta, então, para a Suzana ou para mim, faz o favor de encaminhar para a caixinha ali, tá bom? Para que a gente possa, estamos chegando já na reta final, conversa boa é assim, bem rapidinho. Outra coisa importante, nós vamos compartilhar esse vídeo lá no YouTube. Você que está me escutando no YouTube, dá o like, me segue, segue a Suzana, compartilha para os amigos, para que a gente possa buscar agregar valor na vida das pessoas. Nós temos uma luta nacional que é que a gente possa incluir no desconto do imposto de renda os produtos que nós compramos em relação ao celíaco, a doença celíaca, que é algo muito forte isso. Então, é muito caro um pão, é muito caro um pão de hambúrguer, por exemplo, né? Então, por isso a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, qual que é a grande sacada? Reduzir o ICMS nos estados, então, lá através do CONFAS, e que a gente possa trabalhar na questão também da dedução do imposto de renda. Aí, saúde, educação, tá, mas saúde também é a doença celíaca, por que não pode estar incluído no rol taxativo? A gente precisa incluir no rol taxativo. Então é uma luta, claro que nós precisamos continuar esse trabalho, porque não é um trabalho, se fosse fácil todo mundo já estava tudo certo, não é, tem luta. Quero dizer para você também que não se importe com o que os outros digam, o problema deles é deles, né? A gente tem um estudo que até os 8 anos de idade, Suzana, nós recebemos mais de 100 mil nãos. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Nossa. O gravador, na orelha de uma criança de 4 anos, a cada elogio ela recebia 9 repreensões. Então, como é que está a nossa autoestima? Baixa, alta, tá baixa ela. Por quê? Porque a gente se sente assim, e o que acontece? Quando nós estamos com baixa autoestima, nós começamos a julgar o outro, reclamar, sabe? Dizer, não, ela tá fazendo isso ali porque ela não para de fazer dieta. Não, puxa vida, a gente tem que parar de julgar as pessoas. Cada um cuidar da sua vida. E aí a gente... E a hora que a gente puder transbordar, né, para outras áreas também é importante. Porque a gente tem uma questão, uma obrigação de ajudar as famílias a serem prósperas, de terem conhecimento. E é esse o nosso papel como protagonistas desse novo tempo, né? Os leões da República. Enfim, então... Chegou a pergunta aqui, vamos ver. A Marina, que está aí na live, ela é lá de Portugal, ela está assistindo a gente. Ela é uma pessoa bem engajada na causa. No Brasil e em Portugal, ela tem um filho de 1 ano, né, celíaco. E lá em Portugal, inclusive, existe essa lei já de dedução no imposto de renda, né, para produtos, para pessoas que são celíacas e compram. Inclusive, foi daí que surgiu a minha inspiração, porque eu não tinha pensado nisso e passei para vocês, né, para o deputado que abraçou essa causa. E é muito importante, porque é muito caro os produtos e se a gente tiver essa ajuda vai facilitar muito, né? Porque o tratamento da vida sem glúten é não comer glúten, né? O tratamento da doença celíaca. E a gente só vai conseguir isso, né, com mais facilidade tendo essa lei aprovada. Show de bola. Então, é uma luta que nós vamos vencer. Um dia vai chegar essa hora, a gente concluir. E aqui tem uma pergunta, Suzana. Jaqueline Oliveira. O glúten pode exacerbar, então, aumentar ainda mais os sintomas da fibromialgia? Tu tem alguma informação sobre isso, Suzana? Sim. Sim. A fibromialgia, inclusive, é uma doença que pode ser ocasionada pelo glúten se a pessoa for celíaca ou tiver sensibilidade ao glúten não celíaca e não for diagnosticada. A minha mãe é celíaca e ela tem fibromialgia.
né? E recentemente ela começou a fazer a dieta sem glúten bem certinha e as crises de fibromialgia dela diminuíram muito, né? Porque a fibromialgia é uma inflamação, né? No nosso, resumidamente, assim, eu não sou médica, né? Mas é o que eu entendo, que já me explicaram, a fibromialgia é uma inflamação em todo o nosso corpo, ela causa dores fortíssimas, algumas pessoas precisam tomar medicamentos muito caros, inclusive, e se você reduzir qualquer alimento inflamatório, e aí incluir o leite, o glúten, vai reduzir as dores, sim. Mas como eu já ressaltei, é preciso fazer os exames diagnósticos de celíaca antes de tirar o glúten da vida, porque você pode ser celíaca e não saber, né? E depois, para você fazer esses exames e ter os resultados certeiros, você não vai conseguir, porque vai dar falso negativo. Então tá, então respondido, então, estamos chegando na reta final. Quero agradecer aqui a Suzana Kister, ela é uma referência hoje para nós, a gente pede que você logo, logo escreva um livro, se já está no forno ou não, né? Já. Divulgar ainda mais. Conta comigo que a hora que sair o livro, eu quero divulgar esse livro. Se você quiser, a gente vai abrir um espaço lá na Assembleia Legislativa para o lançamento dele lá também, para que a gente possa transbordar esse conhecimento, para que mais pessoas tenham noção do que está acontecendo com o seu corpo, está perdendo energia, pode ser a doença celíaca, tá com, sabe, às vezes está com problema do intestino lá, porque, por exemplo, meu pai tinha doença de Crohn, também uma questão de hipersensibilidade do intestino, que tudo estão meio paralelos, assim, sabe? A gente consegue perceber que o glúten começa meio que tornar-se um vilão, como eu falei no começo, é a criptonita, né? Nossa criptonita. Então nós temos que cuidar. Então a gente quer ter uma vida saudável. A gente pode ter, porque nós precisamos ter. E aí eu trago o doutor Laí Ribeiro, que eu sou fã dele e gosto muito. E ele falou sobre isso, a questão quando você reduz o glúten, reduz a lactose, você ajuda o autista. Você tem uma vida melhor, sabe? Então ele, por exemplo, não come glúten. Por quê? Porque ele decidiu não comer, para ele ter mais energia. E ele diz o seguinte, que nós precisamos ter tempo para cuidar da nossa saúde. Porque senão a gente vai ter que ter tempo para cuidar da nossa doença. Exatamente. A gente precisa estudar, poxa, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas a gente fica muito disfarçado. Tipo, eu olho que a Lana está aqui do meu lado, eu olho para ela e disfarçada, Amazônia. Disfarçada. Ela faz a baguncinha, ela é disfarçada, chama ela e tal. E o ser humano é que modelou os animais também, sabe? Então, vamos cuidar da nossa saúde para a gente poder ter mais tempo com a nossa família e contribuir mais para o universo. Então, eu passo agora a palavra então para ti, para as considerações finais, para que a gente possa estar encerrando e depois compartilhar o vídeo em outros canais também. Eu vou pedir, será que tem como salvar a live? Porque muitas pessoas querem assistir depois, aí se tiver como. Então, a mensagem final, né, que eu quero dizer é que a gente fala que a gente tem a doença celíaca, que é uma doença autoimune sem cura, e quando a gente fala isso, meu Deus, as pessoas, ai, tadinho, que pena. Não, a gente não precisa de pena, a gente não é tadinho, a gente é empoderada, a gente tem celíacos em Olimpíadas Mundiais, em astronautas, aeromoços, a gente pode ser tudo o que a gente quiser, né? A gente é forte, a gente é saudável, sem glúten, a gente viaja, a gente trabalha, a gente estuda. Inclusive, a gente arrisca dizer, né? Não tem ainda um estudo científico para isso, que a gente é mais saudável do que pessoas que comem glúten. Por exemplo, às vezes o meu esposo fica com gripe, eu não pego gripe, sabe? Umas coisas assim que não tem muita explicação. Depois do diagnóstico, depois da vida sem glúten, eu só fui recuperando cada vez mais saúde e vitalidade. Chego a correr aí 14 quilômetros em 40 minutos, coisa que eu nunca consegui fazer na minha vida. Então, assim, a gente é saudável, a gente é forte, a gente não precisa de pena, a gente precisa de políticos engajados na causa, que realmente aí façam valer o seu voto, né? Porque a gente vota para que seja representado por políticos bons e honestos. A gente precisa de empatia da sociedade, a gente não precisa de julgamento, de exclusão, né? E se alguém tiver alguma dúvida em relação à vida celíaca, alguma receita, alguma indicação de médico que entenda, porque não são todos que entendem, alguns atrapalham a busca pelo diagnóstico, me procura no meu perfil, procura porque a gente tem uma associação já aqui em Lages, ela não está oficialmente montada, mas já temos aí um nome, uma logo, estamos oficializando esse processo e com a associação a gente vai ter mais força, inclusive de buscar ajuda, né, de instruir mais os estabelecimentos. Por enquanto nós temos um grupo de apoio chamado Celíacos Serranos, que tem um perfil no Instagram também,
funciona através do WhatsApp, a gente troca mensagens aí diariamente, né? Nós ajudamos muito. Eu sou coordenadora do grupo, mas todo mundo se ajuda, todo mundo é unido. Quem tiver alguma dúvida em relação aos exames, qualquer dúvida, nos procura, né? Existe aí até já coach celíacos que ganham com isso, mas a gente não cobra nada, a gente faz esse trabalho aí realmente sendo solidários com todos. E agradeço a oportunidade, né, dessa live, principalmente ao deputado Márcio Machado, por se engajar nessa causa e se preocupar com a nossa saúde, porque ontem mesmo estive na Rádio Clube dando uma entrevista, porque ontem era o Dia Mundial da Conscientização sobre a Celíaca, né? E a primeira pergunta foi: vocês têm a doença celíaca, vocês são os doentes? Não, a gente não é doente, a gente tem uma condição de vida que nos causa uma restrição alimentar, né? A gente tem uma condição de vida, não, a gente não se sente doente. E depois da entrevista surgiram aí vários celíacos novos no grupo, então a gente percebe assim que quanto mais falar sobre o assunto, mais se expor, mais a gente está aí, às vezes, talvez ajudando a salvar uma vida, né? Então é muito importante esse engajamento e agradeço a todos aí pela participação. E Alanis? Ela quer participar também. Tá as coisas aqui, os segredos da Alanis aqui. Fica muito grato, sabe? Quero dizer para você, vai lá no Instagram, Confissões de uma Celíaca. Lá tem o link na bio da Suzana, do Facebook, lá da comunidade que ela tem também. Logo, logo, acredito que ela vai estar lá no Clubhouse, ajudando mais pessoas a fazer as coisas. Esse vídeo vai para o YouTube, você me compartilha, dá o like ali. Vai também para o podcast, para que a gente possa estar colocando aí disponibilizado para as pessoas. E para encerrar, eu quero contar a história que cada um fazendo a sua parte, nós conseguimos um lugar bem melhor. Tava pegando fogo numa floresta. E aí todos os animais começaram a correr. Passou lá o guepardo com 120 km de velocidade, fugiu. Passou o elefante com a sua sabedoria, ele foge. Passa o leão, que é o rei da floresta. O rinoceronte, que é o mais forte de todos. E um animalzinho ia e vinha. Ia e vinha. Daí pararam e falaram: o que é esse animalzinho? O que está fazendo? Isso é o beija-flor. Ele é o da cura, né? O arquétipo da cura. É o beija-flor. O que está fazendo? Ele ele para assim, muito acelerado. E o que está fazendo? Eu estou buscando apagar o fogo da floresta. Daí todos riram. Todos riram dele. Então, ele falou assim: mas eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizesse a sua parte, fosse o elefante com a sua tromba, fosse o leão organizasse, todo mundo fizesse a sua parte, o mundo é bem melhor. Então vamos cuidar da nossa vida, bola para frente, ajudar as pessoas aí, para que a gente possa transformar e transbordar o amor de Deus dentro de cada um, tá bom? Suzana, gratidão, muito obrigado. Pessoal, um abração também, fique com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente, eu que agradeço. Um abraço para todos.